Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria. Hoje eu estou com a Débora Long, que é psicopedagoga e terapeuta familiar. E a gente vai falar sobre a baixa autoestima. Dé, como você percebe uma criança com baixa autoestima? O que você localiza? Então, lá no consultório tenho recebido muitas crianças com esse diagnóstico, que é diagnóstico que a gente percebe pela própria criança. Sim. Muitas vezes o relato dos pais é apatia, tristeza, como também o inverso, agitação, nervosismo. Então isso que manifesta que muitas vezes quando você começa a ter o contato com essas crianças, você consegue perceber que ela não está acreditando nela. Nem sempre é assim, Sim. Mas muitas eu consigo detectar porque eles demonstram incapacidade de conseguir concluir alguma coisa. Agora, eu conheço teu trabalho, conheço você e sei que o eixo principal do teu trabalho é trazer essa autoestima de volta no aprendiz que ali se encontra. Como é que você percebe essa retomada, né? A criança ela vai percebendo que ela consegue, ela vai percebendo que ela dá conta. Como é que você vê essa... Porque isso é maravilhoso, né? Sem dúvida. Você vai dando de novo essa luz para essa criança. Então, o trabalho que eu faço é mostrar que essa criança ela é capaz. Então, mas não é só falando, né? Porque às vezes até alguns pais falam, né? Mas eu falo para ele que ele consegue. Eu falo, mas eu acho que o falar nas atitudes não representam. Sim. Então eu acho que é o seguinte, é mostrar que ela é capaz. Então quando está fazendo alguma lição ou alguma atividade que você... eu não vou conseguir. Você vai conseguir, estamos aqui juntos para você conseguir. Então é ter justamente esse contato, esse vínculo e mostrando que todo mundo é capaz, é só tentar e fazer. E você sabe que eu lembro... E eu fico imaginando que nesse teu dia a dia, a cada vez que você vê essa criança conseguir algo que ela chegou completamente desesperançosa mesmo, que ela dá conta, é como se você fosse enchendo aquele vaso, né, alquímico quase, de olha isso você já consegue, olha isso aqui você já consegue. Como se isso contaminasse mesmo todo esse estado interno, porque a hora que vem um próximo desafio e eu vou criando essa história de que eu já consigo isso, eu já olho de uma maneira diferente para o novo desafio que chega, né? Sem dúvida. Quantas crianças chegam com dificuldade, às vezes descalculia. É diagnosticado como descalculia. Que seria? Dificuldade no raciocínio, na matemática. Então a criança chega lá porque ela não consegue ver nada. Eu acho que eu tenho isso. Nada que tenha contato com a matemática. É verdade. E aí eu consigo mostrar para ela que é possível. E a matemática é linda. Então, você mostra o outro lado e a criança, ela reverte totalmente esse papel. Eu vou marcar uma hora. Pode marcar, Dani? Não, é terrível. A minha descalculia é grande. Sem dúvida, mas não é, Dani. Eu acho que muitas crianças são diagnosticadas como descalculia e apresentam, mas as outras, o próprio emocional, é aquela barreira. Né? É a barreira, eu não vou conseguir. E quando ela começa a conseguir alguma coisa, aí é um prêmio. Porque você sabe que tem uma coisa interessante, porque às vezes as crianças chegam falando, eu não consigo. E eu já tive a experiência de abrir a situação e a criança se dá conta de que ela fica tão aflita, ela fica tão angustiada, porque ela está olhando para o amigo do lado, todo mundo está fazendo, e ela imagina que todo mundo está fazendo. Quase pondo lápis na orelha, tá uma coisa assim, meu. E eu tô desesperada que eu não dou conta de fazer isso. Esse estado, e acho que quando vem uma criança falar para nós, olha, tá muito difícil, não tô conseguindo, né, naquele desespero, é legal que a gente abra a história, porque a hora que você localiza a aflição, e a criança localiza a aflição, ela é capaz de perceber que com essa aflição, ela realmente está travada. Não, a energia emocional, psíquica, toda está voltada para dar conta de digerir essa aflição e não tem como entender matemática e digerir a aflição ao mesmo tempo. Então ela cria um pano na frente, né? E aí ela começa a perder e aí já cria uma crença, eu não dou conta desse negócio
e vai rampa abaixo. Então, o caminho é mostrar o que ela consegue. Você fez tal coisa, e eu gosto muito disso mesmo, você voltar para trás, né? Lembra que era muito difícil escrever? Depois, hoje escreve aí, amor, escreve. Mas depois a letra cursiva ficou uma coisa, né? Ridícula, é fácil. Depois veio, então você vai mostrando que esse processo ele sempre vai existir. E eu sempre digo para elas, né, que a vida é um treino, né, Dani? Para andar, você treinou e andou, né? Então, para tudo, você né? falar, você treinou e falou. Sim. Para escrever, a matemática, se treinarmos, nós vamos conseguir também. É mesmo? Conseguimos, né? Eu vou treinar muito. Mas é isso, eu acho que a gente precisa falar de um ponto importante, que é a parceria com a escola. Porque a hora que a gente localiza um filho nosso com uma autoestima baixa, angustiado de não estar conseguindo acompanhar e nessa aflição, a gente precisa ver como é que a gente consegue ajudar em casa, como é que está esse contexto, porque muitas vezes os filhos nessa trava falam, eu não consigo fazer lição sozinho, e na verdade estão com essa autoestima baixa e pedindo uma presença dos pais. Então às vezes vale a pena dizer, faz a sua lição, eu vou olhar quando eu chegar, mas a gente começar a perceber que esse pedido é um pedido para estar junto, é quase que uma saudade mesmo, né? Isso. E aí procurar a escola, procurar esse orientador, esse professor para dizer, ele está muito angustiado, é preciso fazer uma parceria, porque como é que você vê essa engrenagem, né, de três, da família, da escola e essa criança tendo essa mesma conversa, né? E às vezes, Dani, também há uma dependência, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sim. Porque a criança só consegue fazer se estiver com o pai ou com a mãe. Com a mãe. Então, isso eu acho que também é tudo um crescimento. Sim. Mas porque muitas vezes ela se acha incapaz de fazer. Ou porque quando faz erra e é criticada. Sim. Então, eu acho que o errar faz parte da vida. Então, em mostrar que se errou, ela vai corrigir. Tudo bem, eu acho que olhar de pai e de mãe no final do dia, deixa eu ver seu caderno, olha, aqui você poderia ter feito melhor. É uma coisa... Sim, é cuidado, né? Cuidado. Mas você sabe que tem uma coisa que, assim, eu recebi essa orientação há anos atrás, que não é pra gente corrigir a lição. Que a lição, a ideia é que a professora corrija em sala. Mas o que você pode fazer é assim, lê esse aqui de novo. E, Dani, eu sempre falo isso. Não é o ir, o apagar e falar, arruma isso daqui. Isso dá até arrepio. Isso dá mesmo. Mas é o seguinte, olha, tenta ver aqui alguma coisa, você está incompleto, para que a criança recorra. Volte de novo para aquilo, para olhar de novo. E se ela falar, não, eu acho que é isso mesmo. Pronto. Você vai corrigir na escola com a sua professora. Sim. Então, é leituras, né? Às vezes a criança lê muito pausadamente. Então, é treino, como eu estava falando para você. Como eu sempre disse, dependendo da idade, a criança tem que ter o hábito diário da leitura. Então, a leitura é necessária. Quanto? Dependendo da criança da idade, 10, 15, 20, 30 minutos. Mas ela tem que ter o hábito da leitura. Isso é muito importante. Criar repertório, né? Isso. E rotina, né? Como no outro nós já falamos. Sim. A rotina, né? Que dica que a gente podia dar hoje? Colocar ênfase nas habilidades e descartar um pouco as dificuldades, né? Então, as dificuldades existem, mas não dá tanto, tanta atenção para essa dificuldade. Então, você sabe que tem uma história engraçada? Eu lembro uma vez que eu acho que a minha mais velha estava tendo alguma dificuldade com amizades no carro e tal. E eu buscava a menor. E no carro sempre tem muita conversa. Como é que foi? Como é que não foi? Não sei o que você fez? Com quem você brincou? Tal. E a hora que chegava a mais velha, que eu sabia que estava com essa história, a minha ênfase em saber como que estava com essa situação que estava difícil era maior. O que a menor começou a fazer? Ai, mãe, não foi bom meu dia. Ela criou o que eu precisava, o que ela precisava criar para ela ter a minha maior atenção e meu maior tempo, porque estava tudo bem, a minha atenção era menor mesmo. Então esse é um cuidado gigante, porque a gente precisa equilibrar, no mínimo equilibrar. Porque senão o que a gente está dizendo para eles é que o problema tem mais valor mesmo. Mais valor, é isso mesmo. Não é? O vídeo de hoje foi esse, a gente se vê na semana que vem. Dé, obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.